Aqui, terça-feira de chuva, aqui em São Paulo, no verãozinho. Deve estar um friozinho bom na Alemanha, certo? Danilo Soares, lateral esquerdo do Bochum. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E o frio aqui tá bastante. Aí tá chovendo e aqui tá, acho que se eu não me engano, tá marcando 0 ou 1 graus agora. Então tá bastante frio. Já é época de jogar com bola laranja, alguma coisa assim, ou não? É a época, mas ainda não chegou a esse ponto não. Ainda não caiu aquela neve que deixa o campo todo branco. E aí a gente precisa jogar com a bola laranja. Ainda não chegou esse momento não. Espero que não chegue. É, falo, é lindo de ver, de jogar deve ser ruim pra caramba. É, você vê a neve assim você dentro de casa pela janela é a coisa mais linda que tem. Agora você tá lá fora tendo que correr atrás da bola, dói, viu? Agora, tem alguma coisa que ainda incomoda, surpreende, assusta depois de 10 anos de Alemanha, até mais de Europa, né? Porque também tem anos de Áustria. Cara, o frio ainda me incomoda muito, porque acho que o frio não tem como você se acostumar. O frio, por mais que coloque bastante roupa para treinar, tem alguns gels que a gente passa na perna que ajuda a esquentar mais. Por mais que tenha essas coisas, o frio acho que ainda é a maior dificuldade. Tirando isso, comida, já me adaptei, o idioma também já me adaptei. Então acho que tirando o frio mesmo, as outras coisas para mim tá tranquilo. Agora, eu falava de 10 anos de futebol alemão. Eu acho que você é o cara que tem mais jogos em futebol alemão em atividade brasileiro, pelo menos, não? No momento? Pelo menos Olha, eu não sei considerando te falar Bundesliga não. 1, 2, aí deve ser você, né? Não sei te falar essa estatística não. Eu sei que hoje em dia, acho que na Bundesliga, na segunda liga, eu acredito que não tenha nenhum brasileiro. Eu sei que Acho foi que um cara pro saiu. São Paulo, acho que o Maurides foi esses dias, mas é muito raro, né? Ah, isso, verdade. Escutei falar, um É. brasileiro, isso, verdade. Foi pro São Paulo. Na primeira tem eu, o Iago do Augsburg. Paulinho, infelizmente, saiu do Leverkusen. Saiu. Hum. René, eu acho que saiu, que era do Real Madrid, que estava no O Dortmund, Renier, saiu né? Que também. tava no Dortmund, Renier. né? Tem o Paulo Otávio, que eu conheço. Ele é do É, Wolfsburg, né? Wolfsburg. É. E acho que é só, cara. Acho que não tem Então, e outro, você não. tá 10 anos aí, tipo, de Ingolstadt, Hoffenheim, Bochum, você tem mais de 200 jogos. Como é Eu que acho é? que tem, Hã? eu acho que tem 200 já contando Copa. Acho que no campeonato eu não sei. Eu parei de contar. Tô jogando e deixo, deixa acontecer. Então, é muito tempo, historicamente, sei lá, talvez nos tempos de, sei lá, anos 90, um Paulo Sérgio, um cara ou outro, um Jorginho, sei lá, teve cara que durou muito tempo. O que te fez durar Teve. tanto tempo? É que é um mercado super concorrido, taticamente exigente, o jogo é corrido pra caramba. Tem Sim. alguma coisa muito específica sua ou tua vontade de conseguir ter essa durabilidade numa liga tão concorrida? Cara, quando eu cheguei na Áustria em 2010, eu botei como objetivo, depois que eu assinei o contrato, que eu queria jogar na Alemanha, porque era o país com mais visibilidade, onde tinha a maior oportunidade de eu me firmar profissionalmente e de realizar meu sonho e de me valorizar e realizar meu sonho, que seria voltar para o Brasil e jogar no Atlético Mineiro, que é meu time do coração. Esse era o meu pensamento quando eu vim. 12 anos atrás, 13 anos atrás, né? Isso. Então eu busquei isso. Eu fiquei 3 anos na Áustria, consegui me destacar e aí vim para a Alemanha na segunda divisão. No segundo ano a gente conseguiu subir, então eu fui subindo degrau por degrau até chegar na primeira divisão. E aí, o tempo vai passando, você vai vivendo, vai aprendendo a cultura, então você vai se acostumando com o lugar e vendo que muitas das coisas que funcionam muito bem, questão de segurança, saúde, então a sua cabeça vai mudando com determinado tempo. E assim foi comigo. Eu fui passando, fui ficando, fui aprendendo o idioma cada vez mais. Minha esposa não gosta ainda muito daqui, ela prefere o Brasileira. Brasil, é brasileira. Só que agora a gente tem duas crianças, minha filha já vai para a escolinha,
Então ela já mudou um pouco a cabeça, porque querendo ou não, aqui para a família é muito melhor do que no Brasil, infelizmente. É, e hoje em dia a gente pensa muito na questão familiar, porque a gente quer dar um futuro melhor para nossos filhos e a gente acaba vendo que aqui é um dos melhores lugares para isso. Então a gente foi ficando, eu fui jogando bem no time. Infelizmente no Hoffenheim eu não cheguei a jogar, mas estava lá e minha vida foi andando nessa parte, na Alemanha. E eu tive já a oportunidade de ir para outros lugares, mas eu acho que nenhum dos outros países que vieram proposta, acho que nenhum, na questão de segurança, na questão de qualidade de vida, chamou tanta atenção igual eu tenho aqui na Alemanha. Porque realmente, com certeza, às vezes vai pintar uma oferta ou outra, porque o mercado é volátil, surgem mercados novos, mas no fim todo mundo quer estar numa Alemanha, numa Inglaterra, numa Espanha e conseguir o espaço que você conseguiu é muito raro, né? Então, Sim. Não, eu acho que eu acabei me estabilizando muito bem nos times que eu joguei. No Ingolstadt eu cheguei, tive a oportunidade de me adaptar, os treinadores que eu tive na época me deram esse espaço. No Hoffenheim eu tive a oportunidade, a porta que eles me abriram depois da minha segunda operação no pé, foi muito importante para eu poder voltar para o cenário daqui da Alemanha mesmo. E o Bochum me deu a oportunidade, depois que eu saí do Hoffenheim, de voltar a jogar, porque até então eu tive proposta de outros clubes, fora da Alemanha e da Alemanha, e só que na Alemanha o clube que me ofereceu a oportunidade, de cara já me falou: ó, você vem, mas você vai ser o número 2, porque a gente já tem um lateral esquerdo, uhum. então você vai ser o número 2 e vai brigar por posição. E na época eu precisava jogar, porque eu fiquei muito tempo parado. E o Borrom me chamou e falou: ó, não, você vem, você vai vir, você vai jogar. A gente tem um lateral, mas ele tá para sair e a gente precisa de um lateral para jogar. Eu falei: então eu vou e aí vou lutar de novo, porque eu tava no Hoffenheim na primeira divisão e você voltar, para você voltar para a segunda divisão e depois voltar para a primeira é um caminho mais difícil. E eu, graças a Deus, depois dos 4 anos batalhando de novo na segunda, eu consegui com o Borrom subir. E aí estamos aí brigando de novo. E, bom, você falou muito de Áustria. Que tem o Áustria Lustenau que chama tanto brasileiro, cara? Porque acho que dos times austríacos é uma porta de entrada muito importante. Eu já falei com tanto Cara, cara que chegou via Áustria Lustenau. Os caras estavam no sul, que era o teu caso, você estava no sul, certo? Santa Catarina e Rio Grande do Sul abrem porta para um monte de gente via Áustria Lustenau. E às vezes está na primeira, às vezes está na segunda austríaca, mas sempre abre é, portas, cara. o, É um negócio o Alça, incrível. o Alça Lustenau é um time que eu tenho um carinho muito grande, porque foi o primeiro que me abriu as portas para ser profissional, né? O presidente, na época, ele sempre gostou bastante de brasileiros, porque ele acha que o jeito dos brasileiros jogar é um jeito. Ele gosta de jeito de driblar, com felicidade. Então, ele sempre que ele recebia algum brasileiro, se ele via que tinha qualidade, ele firmava um contrato. E na Áustria por incrível que pareça, tem bastante brasileiro ali perto de Lustenau, que é a cidade. No estado ali de Vorarlberg tem bastante brasileiro que vai para ali. E o Áustria tem contato, o meu empresário mesmo, ele é de lá, de Lustenau. Ele é um Ah, não brasileiro sabia. naturalizado austríaco. E ele foi jogador, ele chama Thiago de Lima, foi atacante. A gente jogou junto no Alça Lustenau. Então ele, hoje como ele é empresário, ele faz essa ponte também, de como ele Então tem ele as continua portas sendo abertas. um cara que segue a tradição de levar bons brasileiros para Sim, lá, né? ele tem as portas abertas no Alça Lustenau, ele conhece todo mundo lá, então ele sempre que tem bons jogadores brasileiros, ele sempre tenta encaixar lá porque a gente sabe que a Áustria é uma porta muito boa para brasileiro entrar na Europa, porque querendo ou não, o futebol a questão de qualidade é um pouco mais baixa. Então, você tem a condição de tempo de se adaptar melhor. E lá eles te dão isso. Porque eles entendem que você vem do Brasil, um país tropical, você chega aqui, neve, frio,
a língua é complicada. Então, eles sabem que é difícil e eles te dão esse tempo de adaptação. E isso ajuda muito. Por isso que no Alça Lustenau, agora que eles subiram para a primeira divisão, sempre tem um, dois, três brasileiros lá, porque eles acreditam bastante no futebol do jogador brasileiro. E indo bem, aí sempre vai ter. Porque o brasileiro, querendo ou não, aqui no mercado europeu, é visto de diferente, é um pouco diferente, porque sabe que o brasileiro por si só já tem bastante qualidade. Então, quando eles se destacam, então eles entendem que um brasileiro vindo, fazendo uma temporada boa, certeza que vai vir um time maior e vai comprar, e aí consegue fazer dinheiro e assim vai girando. Eu acho que o exemplo do Áustria inspira até os outros times, seja na segunda, às vezes na primeira nem tanto, mas na segunda todo mundo tenta trazer brasileiro na Áustria, mas Sim, quem passa pelo sim, Áustria Lúcia não costuma dar certo, cara. Realmente acho que o time sim, sabe trabalhar bem brasileiro. sim. Lá é um lugar. Eu tenho um carinho muito grande por Lustenau, onde eu vivi. É um interior da Áustria, mas ali, aquela região ali, é um lugar muito bonito. Eu sempre falo com a minha esposa que assim que eu terminar a carreira, eu quero comprar uma casa lá e ficar quietinho lá. Ela ri, que ela quer voltar para o Brasil, né? Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Alça Lustenau em si e pela cidade também. Agora, como é que você chega? Porque você falou que teu empresário jogava lá, já era teu empresário na época de Brasil. Como é que é a tua Não, trajetória de não. Brasil? Porque você sai super cedo, né? Cara, eu saí com 18 anos, através de um amigo meu que foi participar de um projeto de empresários perto de Amsterdã, na Holanda. Ele estava nesse projeto, eu estava no Brasil estudando, me jogando na várzea. Eu joguei. Muita gente confunde, acha que eu joguei no Sul, igual você tinha Então, porque comentado, eu no fui ver, Grêmio. pra mim, você não tava no Sul, Eu, então. eu, infelizmente, nunca cheguei a jogar no Grêmio. Seria muito bom, mas não. O time que eu joguei na várzea de Minas, de Belo Horizonte, chama Grêmio Mineiro. É um time E que associaram na hora de disputa, registrar com o Grêmio, né? sim. E é porque eu estava disputando um campeonato que chama Itatiaia, Copa Itatiaia. Não sei se você já ouviu falar. É, Ainda e eu existe, né? fui Acho que não, disputar. né? Não virou, esse que virou a Copa BH ou não? Não, né? Não Acho que não foi, né? sei, tem, É. tem muito tempo já que eu não escuto falar. Aí eu fui disputar o campeonato por esse time e acabei. Esse amigo meu também estava. Aí passou um tempo, terminou o campeonato. Esse amigo meu foi para esse projeto na Holanda e eu continuei em Belo Horizonte. Eu estava na escola ainda, estudando. E um certo dia na Holanda, ele postou uma foto no Facebook ou no Orkut na época, eu não lembro, acho que no Orkut. Aí eu vi, comentei, aí ele falou: "Ó, você quer vir para cá?" Eu, eu falei: "Ué, quero." Porque minha mãe já estava também fazendo pressão, porque ela queria que ou eu ia para o futebol, ou então eu ia começar a trabalhar. E E aí, na hora que ele me fez a proposta, falou: "Você quer vir para cá?" Aí eu falei: "Ó, como é que funciona?" Ele falou: "Ó, é um grupo de empresário, você paga um determinado valor para ficar 10 dias. Dentro desses 10 dias, a gente vai treinar entre a gente, vem alguns empresários assistir o treino. Se gostarem, eles pegam o jogador e levam para Tem fazer teste bastante no teste clube." assim, né? Acho que é. Sim. E depois de 10 dias, se não der certo, aí pega a passagem de volta e volta para o Brasil. Esse era o projeto. Então, ele foi e me apresentou o cara que mandou ele, aí eu paguei a taxa que era necessária, aí fui. Chegando lá, infelizmente não tinha ninguém esperando a gente no aeroporto. Foi eu saí de Belo Horizonte, fui para São Paulo, de São Paulo ia para Amsterdã. E eu ia encontrar com outro jogador que era, acho que se eu não me engano, de Goiás ou Brasília, por esses lados aí, que também ia para esse projeto. E acabou que nessa tentativa a primeira tentativa eu acabei perdendo o voo, porque eu saí de Belo Horizonte, fui para Congonhas. De Congonhas eu tinha que pegar um táxi para ir para Guarulhos para poder pegar o Nossa, avião para Amsterdã e acabou atrasando, porque eu não sabia que de Congonhas para Guarulhos é é longe, um demora pra trânsito e é caramba. longe. É. Acabei perdendo o voo, tive que ficar uma semana em São Paulo, até esse cara do projeto, que falou que era do projeto, remarcar a passagem. Aí ele remarcou a passagem. Aí quando ele remarcou, foi eu e esse menino. Aí chegamos em Amsterdã, no aeroporto. Ninguém estava esperando a gente. Aí a gente achou estranho.
Aí o outro menino era mais velho do que eu. Ele falou, ó, eu tenho um telefone aqui, eu vou tentar ligar. Aí a gente pediu ajuda para não tinha um guichezinho lá de informação. A gente pediu ajuda, a moça ligou pro número. Aí ligou, esse número era do hotel onde os meninos estavam. E aí pediu para falar com o responsável dos meninos do projeto que estava nesse hotel. Aí ligou, falou com ele, falou, ó, tem dois garotos aqui, estão esperando e tal. Aí o cara falou, não, tá bom, vou mandar os meninos aí te buscar. Aí mandou dois meninos e mais um que era esse amigo meu, que estava já no projeto. E aí eles chegaram lá, tinha um ônibus que passava do aeroporto, passa no aeroporto de Amsterdã e vai nos hotéis, que você não paga nada. Aí pegamos esse ônibus, aí chegamos no hotel, o cara desceu, chegou pra gente e falou assim, ó, o cara que mandou vocês não faz parte do projeto. Ele já fez isso com outro jogador, ele fala que faz parte do projeto, pega o dinheiro. Já vi muita história assim, cara. Com você aconteceu isso, então. Aconteceu. Ele falou, ó, ele manda os jogadores, pega o dinheiro e o jogador Só. chega aqui, a gente não recebe nada e a gente tem que se virar com o jogador. Isso já estava de noite já, a gente chegou de noite. Aí ele falou, ó, eu vou colocar vocês dois num quarto, amanhã a gente conversa e vê o que vocês vão querer fazer. E Aí você se beleza, fomos virou pro nessa quarto. história, então, tipo, sem nada, na verdade, né? Eu e o outro jogador também que chamava Diego. Aí ele foi, no dia seguinte, já chamou a gente no quarto dele e falou, ó, explicou o projeto de novo, que era aquilo, né? Pagava, Uhum. acho que 2.500 euros na época, que já, na época já era muito. Aí falou, paga 2.500, fica 10 dias, dentro de 10 dias, explicou de novo o projeto e tal. Eu vou deixar vocês conversar com os representantes, familiares, seja lá quem for o responsável por vocês, e aí vocês me falam se vocês vão querer fazer parte ou não, porque se vocês não quiserem, eu não tenho como ficar responsável por vocês aqui. Então, no caso, vocês teriam que voltar para o Brasil. Aí eu liguei para minha mãe e meu irmão. Meu pai até que não se intrometeu tanto, só meu irmão mais velho, que é um dos grandes responsáveis também por eu estar aqui hoje, porque me deu uma força, brigou um pouco com a minha mãe para deixar eu arriscar, que era a minha última oportunidade. Você tava com uma bala na arma só e essa bala que deu É, certo, então. cara, Caramba. é engraçado porque teve um dia que eu na cama, assim, antes de dormir, comecei a rezar, pedir para Deus, falei, meu Senhor, eu preciso de uma oportunidade para sair do Brasil, eu preciso só de uma oportunidade para me poder dar certo. E, incrível que pareça, ele me deu essa oportunidade. Tipo, ele falou, apareceu essa oportunidade, eu falei, não, eu tenho que ir. Se não der certo, eu volto, vou trabalhar, que eu nunca fui de correr de trabalho, não. Aí, conversei com a minha mãe, conversei com meu irmão falou, ó, pode ficar aí que a gente vai dar um jeito de arrumar o dinheiro aqui. Aí falei pro cara, falou, ó, meu irmão falou que vai dar um jeito, vai mandar o dinheiro. Aí o cara falou, não, beleza. Aí organizou o quarto, aí passou 10 dias, o outro menino também ficou, acabou ficando. Aí passou 10 dias, a gente treinava entre a gente, num campo sintético, só brasileiro. Tinha, acho que 9 brasileiros e um holandês que treinava. Aí passou 10 dias, ninguém conseguiu o teste. Aí o cara foi e falou assim: não, vamos continuar, vamos tentar. Aí passou um mês, ninguém conseguiu o teste. E a gente também não via, às vezes a gente via, porque a gente treinava tipo num complexo que parecia que era um complexo de uma escola. Então a gente às vezes ficava vendo, algumas pessoas ficavam assistindo, a gente não sabia se era olheiro ou Pensava ser se era olheiro, né? simplesmente um cara que tá passando ali e falou: ah, vou assistir esses caras treinando. Hum. Aí passou um mês, não conseguiu nada, e a conta do hotel ficando cara, e o cara falou assim: ó, eu vou alugar uma casa e vou botar vocês lá. Aí a gente falou: tá bom. Aí fomos para uma casa. Ficamos numa casa de uma senhora. Foi, eu acho, quase um mês também nessa casa. A gente ia treinar quase todos os dias. Aí tinha vezes que o cara do projeto, às vezes ele ficava na casa com a gente para ver como é que tá indo, como é que a gente estava se cuidando e tal. E às vezes ele voltava para o Brasil. E a gente sem dinheiro, às vezes ele voltava para o Brasil e não deixava
como se fosse compra feita para a gente se alimentar, né? Tinha vezes que a gente tinha que pedir dinheiro para a família, mandar para a gente poder comprar alguma coisa para a gente poder fazer entre a gente, para a gente poder comer. E aí fomos levando. Aí depois de um mês, praticamente assim, nessa casa, ele não sei como, ele conheceu um empresário na Áustria. Aí ele falou: Ah, "Ó, é, eu porque você estava eu na conheço", Holanda, né? eu não sei como, ele conheceu um empresário na Áustria e falou: "Ó, vou levar todo mundo pra Áustria". Aí a gente falou: "Tá bom". Isso estava devendo o hotel, estava devendo já porque ele achou que em 10 dias ele ia conseguir bastante coisa, e Uhum. infelizmente não conseguiu nada. Aí não sei como também comprou passagem para todo mundo, Amsterdã, Viena. Chegamos em Viena, fomos para um hotel, aí no terceiro dia a gente foi treinar num clube, acho que da quarta ou quinta divisão da Áustria, lá de Viena. Aí esse empresário estava no treino. Aí ele foi assistir o treino para ver quais jogadores tinham potencial e quais ele queria pegar para poder levar nos times. Aí ele assistiu o treino e falou: "Ó, nessa época eu era meia esquerda, não era nem lateral". Ele falou: "Ó, vou levar o Danilo e o Guilherme e o Diego, que eram 2 atacantes, e eu que era meia esquerda". Aí ele levou os 2 que era atacante, no Lask Linz, e me levou para o Alça Lustenau para fazer teste. Só que de Viena até Lustenau é mais ou menos 8 horas de viagem de carro. Caramba, viagem Aí, longa, né? aí ele falou: "Ó, a gente vai sair depois da manhã, a gente vai passar em Linz, vai deixar os dois, e de lá a gente vai para Lustenau". Aí eu falei: "Beleza, bora". Aí saímos, deixamos os dois em Linz, chegamos em Lustenau, depois de 8 horas de viagem, era tarde, assim, quase era, acho que o treino era 3 horas, a gente chegou, era 2h40 mais ou menos, no estádio. Aí chegamos assim, eu não falava nada de inglês. Hoje eu arrisco algumas coisas, alemão muito menos, não falava também. Aí ele falou: "Ó, pega a sua chuteira", deu para entender, porque falou: "Pega a sua chuteira que você vai treinar". Aí eu falei: "Treinar? Eu Agora? tô morto". Falou: "Não, pega a chuteira que você vai treinar". Aí mostrou lá que eu tinha que pegar a chuteira e ir pro vestiário. Aí eu peguei a chuteira, saí correndo, entrei no vestiário, troquei de roupa, os caras já estavam no campo. Aí fui pro campo, tinha um brasileiro, o segundo goleiro do Alça Lustenau na época, que eu sou bastante grato a ele, me ajudou bastante na época que eu estava lá. Aí cheguei no campo lá, ele traduziu as coisas que era para me fazer. E aí no treino eu dei carrinho, briguei assim no sentido de lutar Sim, foi pela atrás, foi bola. assim. Aí o treinador viu e falou assim: "Não, deixa ele aí que eu vou observar ele". Aí fiquei nos treinos, brigando, dando carrinho, marcando, isso jogando de meia. Aí depois de um mês, na época, minha esposa hoje era minha namorada, a distância, namoro à distância é muito ruim. Aí a gente à E a distância, internet não era a mesma que hoje, certo? Não era não telefonia, tinha, não era também? não tinha, era telefone de, de orelhão. E a internet, se a gente só se comunicava via Orkut, né, escrevendo, e não tinha, acho que na época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas ainda. Não, nada, nada. Aí, já aquele estresse, um mês já sem saber se vai ficar ou se não vai, se vai ter Ah, contrato ou mais não um mês vai. ainda, foram vários meses, um mês dando carrinho, Não, brigando com ele. eu fiquei no Alça Lustenau um mês fazendo teste, um mês, certinho. Aí, depois, chegando um mês assim, eu falei pro cara do projeto lá, né? Falei: "Ó, não, eu quero ir embora, não quero mais não. Já não, tô aqui tem um mês já, não sei se eu vou ficar, não sei se os caras vai querer me contratar, não vai, e tô com saudade da minha família". E minha mãe, quando eu falava com a minha mãe falava: "Não, você vai ficar aí. Você não queria ir? Agora você vai ficar aí". E aí a namorada fala: "Não, vem embora, você tá sofrendo, não sei o quê". Aí quando eu começou a ficar por aqui, assim, eu cheguei pra ele e falei: "Não, eu quero ir embora". Aí ele chegou no presidente e falou: "Ó, o jogador quer ir embora, e tal". Aí ele falou pro cara do projeto, falou: "Não, a gente vai ficar com ele, gostei dele, a gente vai dar essa oportunidade". Aí
Não, ele pagou, se eu não me engano, na época, 30.000 euros ou alguma coisa assim. E por direito eu tinha uma porcentagem desse valor. Aí o presidente pagou o cara do projeto pegou o dinheiro todo, sumiu e me deixou lá. Aí o Alcer Lustenau teve que adiantar uma parte do meu salário, do meu primeiro salário, para poder fazer compra, essas coisas, porque eu não tinha dinheiro para nada. Aí eu peguei esse adiantamento, eles arrumaram um apartamento para mim barato, porque aqui eu não sei nos outros times, todos os times que eu joguei, o jogador que é responsável pelo seu apartamento, por, por suas coisas, você escolhe onde você quer morar. Aí eles arrumaram lá um apartamento para mim, baratinho, que eu não ganhava tanto também. E aí eu fui me organizando. Depois que eu comecei a me organizar, com a ajuda desse brasileiro, chama Christian Mendes. Se ele assistir isso aqui, eu deixo até o meu agradecimento a ele. Infelizmente a gente perdeu um pouco de contato. Ele me ajudou bastante, me levou para casa dele, me apresentou a família dele, os filhos. Então, sou muito grato a ele. E aí foi começando a minha caminhada aos poucos lá na Áustria, onde eu fiquei 3 anos. E aprendi bastante, questão tática. Infelizmente, na época, eu não aprendi tanto o alemão, porque lá tinha bastante dialeto, não dava para aprender muito bem. Ah, é que nem na E Suíça, tipo, não é a mesma coisa que o alemão daí, né, não, cara? É. não, não, tem bastante. É um jeito diferente de alemão. Então eu vim aprender bastante quando eu cheguei na Alemanha. Quando eu cheguei em Ingolstadt. Ingolstadt faz parte de Baia. Em Baia tem bastante dialeto também. Só que como eles sabiam que eu estava para aprender, então no time muitos conversavam comigo e quando ia conversar, tentava falar o alemão mais correto. Pô, legal, Então é, aí para eu não. aí eu consegui aprender melhor. Então na Áustria esses 3 anos que eu fiquei eu aprendi muito pouco. Cara, mas Aí eu fui é, aprender mais é, quando eu cheguei aqui. tinham me contado que tua história é impressionante, mas é legal porque uma outra história de muito sucesso de gente que passou pelo Áustria Lustenau passou uns perrengues também violentos. E foi o cara que Nossa, lá jogou pelo o xerife lá da Moldávia e ganhou do Real Madrid, mas tipo, penou pra caramba. Ou seja, o Bruno. aí você pega o teu caso assim, quem olhar, ah, pô, o cara tá na Alemanha, não sabe a história que o cara passou, né? Tipo, para chegar onde chegou, né? É. Não, o Bruno eu até conheço ele. Eu chamei de miga. O Bruno é muito gente boa. Conheço a história dele. Conheço quando ele chegou lá no Áustria também. A gente se encontrou, já estava no Ingolstadt. Sei do que ele passou também. Então, eu acho que todo mundo tem sua história de superação. E, e eu acho que quando a gente consegue chegar assim numa liga alta e a gente olha para trás tudo que a gente já passou, é gratificante, porque, querendo ou não, tem que ter bastante força de vontade para continuar, porque aparece bastante desafio aí querendo desanimar, querendo desencorajar a É, continuar. que nem quando você fala de fratura no Ingolstadt, de faltar, de repente, espaço no Hoffenheim, você já passou por tudo que É, passou, é o que você falou, me dá uma chance. Eu vou falar, te deu essa uma chance e você tá anos e anos aí. é. É que subir da, Liga, da Bundesliga 2 para um é muito difícil, né, cara? Você pega os times, você pega Cara, o Hamburgo, você pega os times aí, cara, o Stuttgart não é fácil subir, né? não. É que no Eu ano da acho que sua subida foi muito boa a campanha. Né? a segunda divisão aqui da Alemanha é uma coisa impressionante, eu acho. Você não tem um jogo que você fala assim, ah, esse time é favorito. Não, não tem. Não tem, né? Ela é mais interessante de você assistir, não pela questão de beleza de futebol, porque a segunda liga não é futebol daquela qualidade, mas É uma é o, briga, né, cara? Mas é, é o pô, é futebol legal. lutado. É lutado. Então tudo pode acontecer. Não é igual a primeira é muita qualidade. Você não pode errar. Se você Então, mas na errar, primeira também pode acontecer de tudo, embora normalmente dá o Bayern campeão. é, Mas também se é porque vacilar, assim, qualquer time ganha. na Talvez não primeira o você tem Schalke, que eu gosto sempre do Schalke, mas esse ano o Schalke não ganha, tá ligado? é, Sendo bem honesto. Né? o, na primeira você tem os favoritos. Na segunda você também tem, o exemplo é o Hamburg, só que
Cara, eu não sei o que acontece na segunda divisão, que no jogo pode acontecer de Às tudo. vezes tá 2-0 aos 30 do segundo tempo, dá 2 lances pro outro, dá empata, e às vezes vira, e não é que o É, time jogou mal, é, é a segunda liga mesmo, é um é negócio. impressionante. É uma liga muito difícil. Eu falo com a minha esposa, eu falo, eu não quero jogar mais não. Não quero voltar para a segunda mais não, porque é uma liga que você briga o tempo todo, cara. Você corre, é disputa de bola, é um jogo 90 minutos de briga assim, lutado mesmo para ver quem vai ganhar. E na primeira eu acho que é aquilo, é muita qualidade, é muita técnica, eles erram muito pouco. Então, eu acho que a segunda aqui é uma liga muito difícil de se ganhar. Você vê o Hamburgo que tá aí, acho que, se eu não me engano, 3, 4 anos já brigando para. Nunca caiu, quando caiu não volta mais também, é um negócio maluco, cara. E sempre monta um time para subir, faz uma primeira parte muito boa, mas a segunda parte não consegue manter o nível e segue aí na segunda divisão. Agora, qual que é o desafio do Bochum? Que sobe, acho que assim como a Arminia, como também quando subiu, subiu muito bem. Se manter é super difícil, né? Mudou muito a É, forma de jogar, mudou muito o time. Porque ano passado, a temporada passada, vocês lutaram muito para sobreviver, sobreviveram. Como é que tá nessa campanha agora? cara, ano passado, quando a gente sobe, é aquilo, você tem muita coisa que te ajuda nos jogos. A euforia da torcida, a euforia de você jogar uma primeira divisão. Então isso ajuda bastante. Depois que você passa esse ano, essa temporada, e você consegue permanecer, o segundo ano é o mais difícil, porque já não tem a euforia mais. E é aquilo, você sabe que você não vai ser campeão, igual você falou, infelizmente, o Bahia sempre está em cima, sempre é o cara que a equipe que ganha. Então a gente sempre vai brigar ali embaixo. E ali embaixo também tem times que tem nome. Só tem time bom. Na Bundesliga, na Premier League, só Não tem time tem jogo bom. fácil. Assim, Então, você sabe que você vai lutar para permanecer na liga. E essa é a intenção nossa esse ano. Infelizmente, esse ano a gente começou muito mal. Os 5 primeiros jogos, acho que a gente não conseguiu pontuar. Eu, infelizmente, estava com problema muscular e não consegui ajudar. E aí, acabou saindo o treinador. Aí chegou esse novo treinador que vem vendo os problemas que a gente tem e vem mexendo mais questão tática e organizando e trabalhando com aquilo que ele tem, com os jogadores que ele tem. E a gente conseguiu acertar ali um esquema de jogo que vem funcionando. a E distância, tirando o Schalke, realmente, tá todo mundo muito próximo, né? sim. Então, ali embaixo ali a briga vai ser assim. Eu acredito que até o final vai ser isso, porque querendo ou não vai ter confronto direto. A gente vai jogar contra o Schalke, logo mais a gente joga contra o Hoffenheim, amanhã a gente joga contra o Leverkusen fora de casa, que é um time que E aí também você fala está. confrontos diretos. É só time que jogou Champions, só time que jogou Europa League. O nível é muito bom, né? Eu falo confronto direto a gente que está ali embaixo ali. A gente vai Sim, jogar ainda, mas digo, contra se o. você pegar, pô, só... É, você vê o Leverkusen sempre está disputando a Europa League. Pouco tempo atrás estava na Champions. chegou a fazer final de Champions, tipo o Real Madrid, não é um time qualquer, né? Então, Sim. agora, E é um você, com 10 anos de Alemanha, se provando, mudando de clube e sendo constante nos clubes quando tem chance. Eu vejo o teu caso, eu lembro muito do Naldo, eu lembro talvez do Rafinha. E as pessoas não olham um cara que tem uma constância absurda, tá jogando um nível super alto numa seleção aqui, né, cara? Não sei se o pessoal na Alemanha deve te perguntar uma coisa dessa, né? Você vê na Copa, às vezes Ah, falta já, lateral, tem um cara que tá aí, ah, pô, super constante, jogando bem pra caramba. já me perguntaram, já falaram, pô, você não tem chance de jogar pela seleção? Eu falo, cara, a seleção do Brasil, querendo ou não, é a melhor seleção. Para mim, eu sou Do mundo, brasileiro, vou sim, falar, é sabe? a melhor Tecnicamente seleção também. do mundo. E a gente tem bastante jogador de qualidade. E, e eu acho que os laterais que a gente tem hoje, um dos excelentes laterais que a gente tem, o Guilherme Arana do Atlético, infelizmente machucou. Lesionou, né? O Alexandro da Juventus também, um excelente lateral. Então, eu acho que a gente sempre tem, para cada posição na seleção brasileira, a gente tem sempre mais de 3 bons jogadores. O Lorde, que estava no Atlético de Madrid, agora está jogando na Tá Inglaterra. na Inglaterra, né? Então,
o Trellis. Então a gente tem muita opção boa de lateral e são jogadores que, querendo ou não, já disputaram Champions League, disputaram Europa League, já foram convocados pela seleção de base e eu, infelizmente, nunca tive a oportunidade. É, E eu acho que também eu demorei um pouco para chegar ao alto nível. E eles não, eles sempre mantiveram ali um nível alto. Eu comecei em 2013, na segunda da Alemanha, demorei para chegar à primeira, me machuquei, e aí demorei de novo a voltar. Então, várias coisinhas foram meio que pausando a minha evolução. Então, acho que por muitas vezes eu acho que não surgiu a oportunidade, porque às vezes ou eu me machuquei, ou então eu tive que voltar para a segunda divisão. E querendo ou não, a seleção brasileira não precisa de um jogador de segunda divisão, porque ela tem bastante opção de jogadores de alto nível em time grande. bom, E, quem sabe agora numa reformulação, vai saber, né? Seria um prazer te cara, ver lá. eu, eu vou continuar aí acreditando que eu possa ter uma oportunidade, continuar trabalhando para melhorar aqui no clube também, para a gente terminar em uma posição melhor do que ano passado, que a gente não caia esse ano. E, meu sonho é jogar na seleção e no Atlético Mineiro. Esse sempre foi meu sonho, desde quando eu Então que saí o do Galo esteja Brasil. de olho aí também. O Galo tá puxando Cara, tanta gente exterior, pô, já imaginou? Aí você volta para casa, a mulher hoje, fica feliz, fica todo mundo eu feliz. falo assim, hoje eu não sei se eu voltaria mais. Sempre foi meu sonho, mas eu não sei se eu largaria tudo. Pelo Atlético, eu acredito que sim. Outro time do Brasil, não sei. Não sei porque o que eu prezo muito é a questão do bem-estar da minha família. Não é nem questão financeira, é mais o que os meus filhos vão viver. E aqui, querendo ou não, a gente tem uma vida muito boa, tranquila, assim, sem preocupação de criminalidade, assim, de roubo, Você essas vive em coisas. paz, a família vive em paz, tudo funciona, né? Então, é essa tranquilidade que eu busco. Infelizmente, o Brasil não é assim. A gente, a gente tem nossos problemas aí e o futebol no Brasil é aquilo, se você não tem É resultado mais complexo, né? imediato, Mais um cara que chega para se provar, por mais que tenha um puta histórico que nem o teu, né, cara? Então, né, então eu acho que é difícil eu voltar. Não é impossível não, mas acho que hoje em dia é mais complicado. então, se continuar aí, a gente volta a se falar. Porque independente do que aconteça, você continua aí, correndo, lutando, dando carrinho, batalhando. E funciona para ti, e funciona para o futebol alemão. Isso que é muito legal. É, porque aqui, querendo ou não, na Alemanha, a mentalidade de para um lateral esquerdo, o que é cobrado não é tanto você fazer gol, É, não é de lógico, apoiar tanto fazer no ataque, é, querendo ou não, eu tenho, lógico que eu gostaria muito de ficar indo para frente o tempo todo, cruzando, atacando, tentando fazer gol, gostaria. Mas a função, no meu modo de ver, de um lateral esquerdo, primeiramente, como a gente faz parte da linha defensiva, primeiramente a gente tem que defender bem. E assim que a gente tiver a oportunidade, atacar. Esse é meu pensamento. E o que eu tento fazer é isso. Eu procuro fazer a parte defensiva bem e sempre que tem oportunidade e que a tática do treinador me possibilita ir para frente, eu vou. Então, eu acho que aqui essa forma de pensar me ajuda muito, porque acho que no Brasil o que se é cobrado muito de um lateral esquerdo é que ele tem que apoiar o tempo todo, ele tem que cruzar o tempo todo, ele tem que fazer gol E e aí, mas daí às cara, vezes falta capacidade defensiva e acontece o que acontece. Então, por isso também que eu falo, um cara que tem o hábito de tático daí, entendeu? Faz muita diferença. é, Pô, mas muito bom, Danilo. Torcer pelo um bom segunda metade de Bundesliga, acompanhando o teu trabalho. Agora que a pré-temporada, a intertemporada foi mais longa para o time se preparar bem, e eu acho que vai. É que não vai ser fácil, mas, pô, faz parte da vida, faz parte do teu trabalho, né? a primeira divisão nunca é fácil. O campeonato aqui é um campeonato disputado entre vários grandes clubes. O final é quase certo, né? Infelizmente, a gente sabe que Na o parte de Bahia tem uma cima, né? vantagem Sim. ali.
na questão de jogadores mais qualificados, eu acho, e uma mentalidade muito forte, e eles conseguem quase sempre ganhar o campeonato. Mas a gente vai continuar aí brigando, pra ver se a gente consegue se manter na liga e, quem sabe, brigar aí por um lugar na Europa League, quem sabe. Sim, e ajudar a manter nome de brasileiro, porque realmente diminuiu muito a quantidade de brasileiro, mas que você seja É, constante aí para abrir portas de novo para os brasileiros, né? aqui antigamente tinha bastante, você ouvia muito falar em brasileiro na Alemanha, nos outros, o que tá me aparecendo muito, tá aparecendo bastante japonês por aqui. Na Alemanha, Sim, porque muito, hein? Muito. japonês corre bastante, luta bastante, são rápidos, mas não finaliza tão bem. Então, isso ainda o Brasil ainda ganha É, ainda ainda em no gol e questão. na finalização ainda peca um pouco, mas o resto funciona É, muito bem nesse jogo sim. tático, né, cara? Eu falo porque a gente tem um japonês aqui no clube, é um excelente jogador, uma excelente pessoa. Só que na frente do gol, querendo ou não, ainda você sente que ainda falta um pouco Falta uma ainda disso manha, porque daí. até tem, mas na hora da dinâmica do jogo, que acho que não, É. né? Não, tomara, eu espero que venha bastante ainda, bastante brasileiro, e eu espero poder estar aqui para representando ainda o nosso Brasil e continuando fazendo um bom jogo e ajudando o burro aqui. Maravilha, vou estar acompanhando o teu trabalho. Agora acompanhar em mais detalhe, agora que eu te conheço melhor, até uma satisfação, mais uma vez, você ter topado. E vai ser um prazer voltar a falar de novo contigo, um cara que tem 10 anos de Alemanha, e vai ter mais, pelo visto, né? Se Deus quiser, ainda tem contrato até 2024. Vamos ver aí, quem sabe dar uma prolongada a mais aí e E se não continua for isso, aqui. que estreia a Arena MRV, então. Eu acho Mas, difícil, que a estreia acho que tá prevista para março, eu acho, se eu não me engano, antes de começar o Brasileirão. já vai estrear agora E mesmo? Achei que ia atrasar, não, já vai estrear. nada, eu acho que já está quase pronto, tá previsto acho que para Então tudo março, bem, se eu não me engano. fica aí, joga depois. Deixa o Paulinho que acabou de chegar lá estrear e fazer um bom trabalho lá, que eu como torcedor também atleticano, quero que ele vá bem, que o Hulk faça bastante gol e que o Galo continue mantendo o nível que estava. Porque virou um time, de uns 10 anos pra cá, virou um time de chegada mesmo, e Sim. pra quem é torcedor é muito bom, sem dúvida nenhuma. É um time que investiu bastante e, querendo ou não, com o Atlético, Flamengo, Palmeiras, são Palmeiras, os, né? hoje em dia são os três que eu acho que mais investiram e são os três que vêm aí sempre brigando em cima da tabela, então tem que manter. Então, seja pelo Galo, seja pelo Bochum, acompanhando o Danilo Soares e, poxa, satisfação demais ter falado contigo, finalmente ter conseguido fazer esse papo, mas foi muito bom, cara. Que isso, o prazer foi meu. Infelizmente o último compromisso lá não conseguimos Faz parte. cumprir, mas foi um prazer conversar com vocês. Sempre que precisar, só chamar que a gente está à disposição. Maravilha. Então, bom descanso aí, que já está um pouco mais tarde. Vai ter bastante jogo agora pela frente. Então, com fé aí que de pouquinho em pouquinho o time vai escapando e vai buscando algo maior aí na Bundesliga. Se Deus quiser. Vamos aí, vamos continuar trabalhando para isso. Maravilha, Danilo. Um grande abraço e até a próxima. Então, Outro abraço, Jorge. Obrigadão. obrigado. Tchau, tchau. Tchau.